História de hoje, oração atendida. Oi, meus amigos, tudo bem? Vocês se lembram do duelo lá de deuses? Isso mesmo, e quem ganhou o duelo foi Deus, porque Baal não é um Deus verdadeiro. E depois da resposta flamejante de Deus à oração de Elias no Monte Carmelo, o povo reconheceu que Baal era um Deus falso. E olha só que petulância, os falsos profetas de Baal se recusaram a aceitar Jeová como Deus verdadeiro. Meus amigos, mesmo diante da maravilhosa prova dada ao queimar totalmente o sacrifício molhado, eles não reconheceram o poder de Jeová. E por causa disso, sabe o que foi que aconteceu? Elias ordenou que castigassem todos. Nenhum escapou da terrível sentença. Então, Elias disse ao rei que ele deveria descansar e comer, pois sabia que vinha uma grande chuva. Elias não parou para comer. Ele fez sabe o quê? Ele foi ao Monte Carmelo e olhou em direção ao mar Mediterrâneo. E nessa direção, o céu estava todo azul, não tinha nenhuma nuvem de chuva. E do jeito que o céu estava, Elias não ouviu nenhum trovão. Sabe o que foi que ele via? Ele via redemoinhos de poeira subindo o monte. As plantinhas coitadas, quase sem vida, balançavam ao vento. Mesmo o céu estando azul e sem nenhuma nuvem de chuva, Elias acreditou no que Deus havia dito. Vocês se lembram que Deus falou? Isso mesmo, ele falou que iria chover sobre a terra. Mesmo sem nenhuma evidência de chuva, Elias acreditou que ela viria e disse ao rei que se preparasse. Aí, Elias se curvou com o rosto em terra e orou pelo povo de Deus. Afinal de contas, um grande milagre tinha acontecido no Monte Carmelo. Deus havia demonstrado de uma vez por todas que ele era o Deus que os abençoava. Então, o povo se humilhou diante de Deus e confessou seus pecados. Agora, o caminho estava preparado para uma grande mudança em Israel. Então, Elias queria que o povo recebesse a chuva que convenceria a todos do amor e cuidado de Deus. Elias pediu que seu ajudante fosse até o ponto mais alto do monte e observasse o mar. Diga-me, o que está vendo? O ajudante olhou para o vasto mar Mediterrâneo até onde seus olhos podiam alcançar, mas não havia nenhuma nuvem no céu. Interessante. Deus havia respondido imediatamente a oração de Elias com fogo, mas dessa vez ele ainda não tinha respondido a oração de Elias enviando a chuva. E Elias não parou de orar não, ele continuou orando pela chuva. Ele não ficou nem impaciente nem desanimado. Ele não abandonou sua fé. Elias sabia que Deus cumpria sua palavra. Elias, por 6 vezes, pediu seu ajudante que olhasse se via nuvem de chuva. E ele respondeu as 6 vezes que o céu estava limpinho. Elias sabia que Deus faria chover como havia prometido. Então, ele ordenou ao seu ajudante pela 7ª vez que subisse a montanha para olhar. E dessa vez, o ajudante voltou empolgado com a notícia boa. Elias, vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa informação foi suficiente para Elias. Ele se levantou e saiu em disparada. Ele não esperou o céu ficar cheio de nuvens escuras. Ele também não esperou que caíssem as primeiras gotas de água. Ele reconheceu essa pequena chuva como sinal de Deus de que a chuva estava chegando. Aí, ele saiu e foi imediatamente encontrar-se com o rei Acabe. Rei Acabe, prepare sua carruagem e comece a descer a montanha, antes que a chuva venha e o detenha. Antes que Acabe pudesse fazer o que Elias havia ordenado, o céu ficou repleto de nuvens escuras e o vento começou a soprar bem forte e a chuva começou. O rei Acabe iniciou sua viagem até a cidade de Jezrael, aproximadamente 45 quilômetros de distância. Só que o rei não conseguiu encontrar o caminho, sabe por quê? Porque estava muito escuro e a chuva estava muito forte. Foi então que Elias, pelo poder de Deus, vestiu sua túnica, agarrou as rédeas dos cavalos com força e correu na frente da carruagem real, guiando Acabe em segurança até a cidade. Elias era um profeta corajoso e também foi humilde naquele dia. O rei Acabe deve ter ficado impressionado. Não foi o poder de Elias que fez com que a chuva parasse durante 3 anos. E a chuva não veio porque o povo havia se arrependido, mas porque Deus tinha prometido.
Mesmo as 7 orações de Elias não eram as responsáveis pelo temporal. Ele sabia disso e confiava plenamente no poder de Deus. Ao chegarem no portão da cidade de Israel, Elias e Acabe se separaram. Acabe correu para o palácio a fim de contar a Jezabel as coisas maravilhosas que tinham acontecido naquele dia. E exausto com os eventos do dia, Elias procurou um lugar que pudesse dormir e descansar. A história de hoje terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que a gente precisa reconhecer os nossos pecados e confessarmos a Deus. O que você aprendeu, você coloca aqui nos comentários para mim ler, tá bom? Hoje é um de vocês que vão orar. Depois coloca aqui dizendo o nome de quem orou aí, tá bom? Agora é a hora de a gente conhecer os nossos amigos que escreveram pra gente. Nilson, Márcia, Lucas, Christian, Sônia, Áurea, os professores Rodrigo e Dudu e também os seus alunos Jaqueline, Rebeca e Rubens. A Áurea disse que o aniversário dela foi no dia 6/3. Áurea também pede que a gente ore pela mãe e pelo pai dela que estão lá na Argentina. E estão mandando um abraço também para os irmãos lá da Igreja Adventista do Núcleo Bandeirante. Tia Elza e sua neta Emanuela, Samuel e os seus amigos lá do Clube Betel. Samuel também pede oração pela sua avó Ana. Radassa também veio aqui e ela disse que ela fez aniversário no dia 25/4. E ela também está pedindo que a gente ore pela família dela. Sandra Oliveira, da Igreja Adventista lá da Divisa Nova. Edivânia, Edilene, Evânia, Soliana, Carlos Henrique, que fez aniversário no dia 7/4. Parabéns, meu amigo. Continue estudando a Bíblia. Radassa de Maragogipe, ela disse que fez aniversário no dia 7/4. Suelen está pedindo oração pelos seus estudos. Isabela está pedindo oração pelos seus amigos lá da Igreja de Pitanga 2. Obrigado por vocês escreverem. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus sempre cumpre suas promessas. Ei, amigo, você disse que ia orar, agora é a sua vez. Tchau!